Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, mais um vídeo aqui, mostrando os sofismas, as desonestidades intelectuais destes grandes homens, para o protestantismo, claro, destes grandes homens para o protestantismo, que se colocam como doutores da lei, como fariseus, como saduceus, como escribas, para falar sobre catolicismo. E se colocam na mesma posição que os fariseus se colocavam para falar de Jesus Cristo. Ou seja, não conheciam nada de Jesus e falavam tudo contra Jesus, se baseando, deturpando as Escrituras. O mesmo se dá com esses grandes homens no meio protestante para falar do catolicismo. Deturpam o que é o catolicismo, deturpam as Escrituras para atacar o catolicismo, para atacar a Igreja de Cristo. Por exemplo, esse rapaz aí, tenho um grande respeito por ele, por sua pessoa, é um senhor de idade, pai, avô, esposo, com certeza um homem respeitado, onde mora, onde vive. Porém, os argumentos que ele traz contra a Igreja Católica são argumentos levianos, deturpados, distorcidos e que são inverdades. E precisa ser mostrado aqui. Eu vou trazer a biografia desse homem, porque eu acredito que ele não faz isso porque esteja enganado, porque seja desconhecedor das coisas. Não. Veja, esse Hernandes Dias Lopes, ele é bacharel em teologia. Veja, bacharel em teologia, o nível mais alto da teologia, no meio protestante. Ele é doutor em ministério, veja, doutorado em ministério, para ministérios de igrejas e coisa e tal. Ele é pastor atuante, é conferencista, é escritor com mais de 160 livros escritos, é diretor executivo da missão, aí na igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana, se eu não estou enganado, e é membro da Academia de Letras Evangélicas, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Então a gente não está falando de um homem qualquer, nós não estamos falando de uma pessoa que é iletrada, que é desprovido de conhecimento. É uma pessoa que tem conhecimento. Então, logo, na minha perspectiva, o que ele faz é deturpar. A gente vê claramente que ele deturpa as coisas e, se fosse uma pessoa intelectualmente honesta, não faria o que está fazendo. A começar pela pergunta. A pergunta que vai ser feita é: onde os católicos romanos encontram base bíblica para adorar Maria e adorar os santos? Primeiro, esse vídeo é numa televisão, acredito, ou no canal do YouTube, um programa evangélico. Então nós podemos ver que a pergunta já é bem intencionada nesse sentido. Quando eu digo bem intencionada, é exatamente para dizer na questão deles. Eles puxam a pergunta como sendo uma pergunta católica, como sendo uma pergunta sincera de um católico que não conhece as Escrituras, não conhece a doutrina da igreja. Mas você vê, em um programa evangélico, por que é que um protestante vai perguntar onde os católicos romanos encontram base bíblica para adorar Maria e adorar os santos? O que isso interessa para esse pessoal? Nada. Então essa pergunta não foi posta aí por acaso. Essa pergunta foi colocada aí de caso pensado, de maneira pensada. Ok? Alguém que faz o roteiro do programa disse: vamos colocar essa pergunta aqui. Por quê? Porque católicos, infelizmente, têm acesso e assistem programas protestantes. Então essa pergunta aí não foi por acaso. Essa pergunta foi colocada aí intencionalmente para deturpar a pergunta. A pergunta já não é adequada, já não é feita honestamente, porque os católicos não adoram Maria nem adoram os santos.
Então a pergunta já não é feita adequada e a resposta é mais inadequada ainda, né, para nós, mas para eles é super adequada para atacar a igreja, para deturpar os ensinamentos da igreja e para dizer mentiras contra a igreja. Vamos lá. Terceira pergunta. Pastor, onde o catolicismo romano encontra base bíblica para adorar Maria e adorar os santos? Veja bem, vamos entender bem isto. O culto, ele foi dividido em 3 características: o culto latria, o culto hiperdulia e o culto dulia. Pronto, aí ele vai dizer que a Igreja Católica dividiu o culto em 3 características, né? Em 3 categorias. Só que é 4, né? São 4 porque a gente tem São José também, o culto que é prestado a São José. Então é latria, superdulia, hiperdulia e dulia, né? São os 4. Mas ele vai falar de 3 aí, os 3 mais, podemos dizer assim, os 3 mais conhecidos, que é latria, que é o culto de adoração, certo? Latria, veja, latria significa adorar. Então esse culto de latria ele é prestado somente à Santíssima Trindade. Ok? Pronto, aí está. Latria. Aí ele vai falar de superdulia. Superdulia, o culto de superdulia não é um culto de adoração, porque a palavra dulia já não é adoração. E ele sabe muito bem disso. Ele sabe, ele tem conhecimento disso. Ele só não vai fazer essa distinção do culto de latria e de dulia, superdulia, porque ele tem intenção de colocar mesmo aí os católicos como adoradores de Maria e dos santos. Isso é uma estratégia, né, para atrair as pessoas, tirar as pessoas da igreja católica e puxar para a igreja deles. Então ele vai falar, o superdulia e o dulia são cultos, mas não de adoração. São cultos de reverência, de prestação de louvor, né, de reconhecimento das virtudes heróicas daquela pessoa. São Paulo fez isso na primeira carta, ou melhor, o escritor da carta aos Hebreus fez isso no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Só você lá, tá lá, os heróis da fé. Aqueles homens ali, eles estão recebendo naquele capítulo 11 um culto de dulia, ou seja, um culto de reverência, de prestação, de reconhecimento das suas virtudes heróicas. Mas vamos ver aí o que é que ele diz aí, deturpando o ensinamento da igreja e puxando a sardinha para a brasa dele. O culto latria é o culto que é prestado apenas a Deus. O culto hiperdulia é o culto prestado a Maria. E o culto dulia é o culto prestado aos santos. Assim a igreja romana caracteriza a adoração. A Bíblia não... Veja aí, ele faz intencionalmente. Isto é intencional. Nós podemos ver que são desonestos intelectualmente falando. São desonestos. Por quê? Ele vai dizer que essas três características de culto, latria, superdulia e dulia, a igreja vai dizer, ele vai dizer que a igreja católica é característica, como é que se diz, faz uma categoria, né, de adoração. É assim que a igreja, vamos dizer assim, organiza a adoração. Não, isso é desonestidade. Pastor, o senhor é bacharel em teologia. O senhor é doutor em ministério. O senhor é conferencista. O senhor é escritor de mais de 60 livros, mais de 160 livros. Ou, senhor, vamos apelar aqui para que o senhor seja desconhecedor da doutrina católica. Ou o senhor desconhece a doutrina católica e está falando bobagem, ou o senhor conhece de fato a doutrina católica e intencionalmente está sendo desonesto intelectualmente para levar pessoas católicas que estejam assistindo o senhor à confusão, né, à deturpação daquilo que elas creem, para que elas fiquem confusas e procurem a igreja de vocês. Isso é mentira, isso é desonestidade. Vamos lá. não ampara essa... Ele diz que a divisão. Bíblia não ampara essa divisão. O culto só é prestado a Deus. O culto só é prestado a Deus. Ele está dizendo que a Bíblia não ampara essa divisão. O culto é só prestado a Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 11, mostra essa divisão.
mostra que os heróis da fé são honrados. O livro dos Provérbios mostra uma espécie de culto para as santas mulheres. Veja, por exemplo, aí na sua Bíblia, Provérbios 31, versículo 30, vai dizer assim a respeito da mulher: a graça é falaz e a beleza é vã. Porém, a mulher inteligente é a que deve ser louvada. Veja, louvada. Louvor é uma espécie de culto. É uma espécie, vamos assim dizer, de reconhecimento das virtudes heróicas de uma mulher. Então veja, a mulher inteligente é a que é a que se deve louvar. Veja, a mulher inteligente é a que se deve louvar. Será que existe uma mulher mais inteligente do que Nossa Senhora? E aqui, o livro dos Provérbios, capítulo 31, verso 30, está dizendo que essa mulher inteligente não é a mulher que é bela, não é a mulher que tem a graça é falaz. Essa graça aqui não é a graça de Deus, é a graça da beleza, a beleza da mulher, né? E a beleza da mulher é vã. Mas ele está dizendo que a mulher inteligente é a que se deve louvar. Será que Maria deve ser louvada, ou seja, deve ser reconhecida como uma mulher inteligente? Existe alguém mais inteligente do que uma mulher que diga diante do seu Deus, né? Ou melhor, diante do representante do seu Deus, quando diz assim, a sombra do Altíssimo te cobrirá, ela vai dizer, faça-se em mim segundo a palavra do meu Senhor? Existe uma mulher mais... Então, assim, eu penso que tudo isso é de caso pensado. Isso não é por acaso. Mas vamos seguir, vamos ver o que é que ele diz. Nem os anjos recebem adoração. É só você ler Apocalipse 19, que João se prostra diante do anjo, que trazia gloriosa revelação, e o anjo disse para o apóstolo João, adora a Deus, eu sou conservo teu. Veja só, aqui ele usa Apocalipse capítulo 19, 10, né? Ele usa Apocalipse 19, 10. Ele vai dizer que nem os anjos aceitaram a adoração. Vamos lá, Apocalipse capítulo 9, 10. Eu vou mostrar para você que eles pegam um texto fora de contexto, fora do assunto central, porque o assunto central aí é, veja, latria, adoração a Deus, somente ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é o que a Igreja Católica faz, adorar somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a única divindade, a única deidade que existe, que subsiste, podemos assim dizer, subsiste, ou está ali em uma comunhão perfeita de três pessoas divinas. Pronto, isso aqui é latria, adoração é somente a Deus. Aí ele vai dizer, falando de superdulia e de dulia, ele vai colocar como sendo culto de adoração também, que é mentira, a igreja nunca ensinou isso. Aí ele vai dizer que nem os anjos aceitaram a adoração. Aí ele dá o exemplo aí de Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10 diz assim, João, veja, João já está deixando claro para que ele se prostrou. Veja, João diz aqui, prostrei-me aos seus pés, para adorá-lo. Mas ele me diz, então, São João, que escreveu o Apocalipse, diz que se prostrou aos pés dos anjos, para quê? Para adorar. Aqui está específico, explícito. Prostrei-me para adorá-lo. Mas ele me diz, não faça isso. Eu sou um servo, como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui São João já se prostrou para adorar. É a mesma coisa que Satanás pede a Jesus. Mateus 4,4. Satanás diz, olha, eu sou dono de todos esses reinos aqui. Se tu se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos. O que é que Jesus vai dizer? Está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. E somente a Ele prestarás culto. Por que Jesus está dizendo aí os dois? Porque culto de latria, que é o que Satanás estava pedindo para Jesus fazer, se prostrar, esse culto de latria deve ser prestado somente a Deus. Porque a adoração deve ser dada somente a Deus. Mas ele está dizendo aí que alguém se ajoelhou diante do anjo
para adorar e o anjo rejeitou corretamente. Mas vamos ver o que diz aí Números 22, né? Números 22, 30. Números 22, 30. Vamos ver lá o que é dito, né? Aqui a gente conhece aquela história de Balaão, né? Uma jumenta que fala com Balaão, mas na verdade ela fala por ação de um anjo. Aí vamos ver aqui, Números, capítulo 22, lê o versículo 30. A jumenta replicou: acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montastes até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele, né, Balaão. Então o Senhor Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembaiada na mão. Veja agora, inclinou-se e prostou-se com a face por terra. Balaão inclinou-se e prostou-se com a face por terra. Porque disse-lhe o anjo do Senhor: feristes 3 vezes a jumenta. Eu vim opor-me a ti, porque segues um caminho que te leva ao precipício. Então veja, Balaão se prostra diante do anjo do Senhor. Balaão se prostra diante do Senhor. Nós conhecemos a história de Balaão, né? Não vou... Você lê aí o capítulo 23, o capítulo 22, melhor dizendo, todo de Números você vai ver. Mas aqui nós podemos ver claramente que ele se prostra diante do anjo e o anjo não vai repreendê-lo. O anjo não repreende ele, dizendo: olha, não me adores, adore somente ao Senhor Deus. O anjo não faz isso. O anjo não faz isso. Por quê? Porque Balaão não prostrou-se para adorar. A prostração de Balaão, o anjo percebe nitidamente que não é para adorar o anjo. Por isso o anjo não intervém. E nós podemos ver inúmeras passagens bíblicas de pessoas que se prostram diante das outras, mas não é para adorar. Por exemplo, Mateus 27, 27 seguintes. Os soldados levam Jesus para o interior da casa ali, espancam Jesus, colocam a coroa de espinho na cabeça de Jesus, colocam um manto vermelho sobre os seus ombros, colocam a vara sobre a sua mão, se prostram diante de Jesus, mas não é para latria, é para zombar de Jesus. Cospem na face de Jesus, batem com a vara que estava em sua mão na sua cabeça, dá bofetadas em sua face e ainda diz, né, salve rei dos vermes. Ou seja, existem inúmeras passagens, né? Inúmeras passagens. As pessoas que se prostravam diante da Arca da Aliança, que tinha imagem, todas as pessoas que iam falar com qualquer rei de Israel se prostrava diante do rei. Ou seja, era um sinal aí, um sinal de reverência, de respeito e não de adoração. Então, aqui é falácia em cima de falácia. E tem muita falácia aqui. Eu vou ver se eu consigo responder algumas. Se eu não conseguir, paciência, mas existem inúmeras falácias. Eu digo se eu não conseguir por conta do tempo. Posso até fazer um vídeo depois sobre isso. Se Maria pudesse opinar sobre isso, ela jamais aceitaria culto. Jamais. Maria era uma judia que conhecia a palavra de Deus, que temia a Deus, cuja alma se alegrava em Deus, seu Salvador. Se Maria pudesse opinar sobre isso, reverendo Augusto, ou melhor, reverendo Hernandes Dias Lopes, se Maria pudesse opinar sobre isso, ela iria citar Provérbios 31:30. Ela dizer, ok, o culto que vocês estão me dando, se não é de adoração, eu recebo de bom grado, porque a mulher inteligente, ela merece louvor. A mulher inteligente deve ser louvada. Então, ela conhece, sim, ela conhece, mas ela é honesta. Ela conhece, mas ela não é desonesta intelectualmente. Com certeza, ela conhece e até hoje ela aceita esse culto que é prestado a ela, porque não é um culto de adoração. Tanto é que ela mesmo disse
a respeito do Cristo: fazei tudo o que ele vos disser. E por que ela disse fazei tudo o que ele vos disser? Porque ela se prostrou diante do anjo, não para adorá-lo, mas para dizer: olha, faça-se em mim segundo a palavra, a tua palavra, a palavra de Deus, que tu vens trazer a mim. Maria era judia, mas Maria não era desonesta. Maria era uma mulher inteligente, uma mulher que conhecia as Escrituras, como você está dizendo, e por isso era uma mulher digna de ser louvada. Provérbios 31:30. A mulher inteligente deve ser louvada. E é isso que nós fazemos. Nós louvamos Maria. E fazemos isso cheios do Espírito Santo. Fazemos isso cheios do Espírito Santo, como Isabel fez. Vou trazer aqui a sua memória, né? Lucas capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias Maria se levantou e foi apressada às pressas às montanhas, a uma cidade da Judéia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Shalom Adonai. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Veja, Isabel ficou cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria. E exclamou, cheia do Espírito Santo, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Salvador? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Olha, se isso aqui não é um louvor, não é uma honra que está sendo dada a Maria por alguém que está cheia do Espírito Santo, então vamos rasgar a Bíblia, vamos deixar a Bíblia de lado, porque nada mais importa. Nada mais importa. E outra coisa, e Maria, né, Isabel vai dizer que ela será bendita entre todas as mulheres. A própria Maria, no seu cântico, no Magnífica, ela vai dizer, né, que de agora em diante todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas, né, bem-aventurada. Porém, uma geração não proclama Maria bem-aventurada. O protestantismo não proclama Maria como bendita. Porque se fizer isso, ou na mentalidade deles estarão prestando culto de latria a Maria, de adoração, ou vão dar a mão à palmatória e dizer: os católicos estão certos. Os católicos estão certos. Vamos lá, vamos seguir. Então, os santos jamais aceitariam ser adorados ou cultuados ou invocados. Eles conheciam a palavra de Deus. Precisamos entender que os santos jamais aceitariam ser cultuados ou adorados. Ele vai colocando sempre no mesmo pacote: culto de dulia e culto de latria. Culto de dulia é de reverência, é de respeito, é de reconhecimento, é um culto de louvor pelas virtudes heróicas que aquelas pessoas viveram. São Paulo, o autor da Carta aos Hebreus, fez isso no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Leia o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, você vai ver que está ali um culto de louvor, um culto de ação de graças, podemos dizer, né? Não vamos dizer ação de graças, mas vamos dizer assim, um culto de reconhecimento das graças heróicas, virtudes heróicas que aqueles homens e mulheres viveram. Isso é deturpação, isso é desonestidade intelectual. E nós podemos ver isso claramente. Santos na Bíblia não é santo canonizado por alguém ou por um concílio eclesiástico. Santo na Bíblia é só separado. É só o separado. Mas esse santo que é só separado, que vocês dizem aí, né, Deus vai dizer, né? Deus vai dizer a Moisés, capítulo 19 de Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2. Deus vai dizer a Moisés: Moisés, diz ao povo que sejam santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo que o povo seja santo, porque ele é santo. Não é somente que Deus separou. Deus tinha separado o povo do Egito. Mas o povo do Egito era santo? Não. O povo do Egito era pecador, idólatra. Era um povo que vivia as práticas antigas do panteão egípcio. Era um povo que vivia as impurezas, as práticas impuras, todas as práticas pecaminosas que aprenderam no Egito, viviam. E por isso, Levíticos 19, versículo 2, o Senhor vai dizer: olha, diz ao povo que seja santo, porque eu sou santo.
E Jesus, no capítulo 5 de São Mateus, versículo 48, vai parafrasear essa fala de Deus a Moisés, dizendo que o povo deve ser santo. Jesus vai dizer, olha, diga ao povo, né, que seja perfeito. Né? Jesus vai dizer assim, sede, portanto, perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, não é simplesmente ser separado, não. Não é simplesmente você ser separado. E santidade, ela não está, vamos dizer assim, que alinhada ou em comunhão com a pessoa que é impecável. Não, não é impecável. Impecável só Deus. Santo, santo por origem, por natureza, só Deus. Só Deus. Nós somos santos em Deus. Fomos criados santos. Por exemplo, Adão e Eva foram criados imaculados, depois pecaram, claro. Foram criados imaculados, depois pecaram. Nós nascemos no pecado, né? Porém, somos santificados. A carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 11. Deixa eu encontrar aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Deixa eu encontrar. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Veja o que diz. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Olha, para que santificador, aqui é Jesus Cristo, e santificados formem um só todo. Por isso, Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos, dizendo, anunciarei teu nome a meus irmãos no meio da assembleia, cantarei os teus louvores. Ou seja, existe o santo e os santificados. Nós somos santificados. Então, os santos que a igreja canoniza, e a igreja canoniza isso, doutor Hernandes Dias Lopes, não é porque a igreja acha bonitinho, não. A igreja faz o que Jesus fez. No alto da cruz, aquele homem, primeiro santo a ser canonizado. No alto da cruz, aquele homem, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus confirma que ele é santo. Santo porque ele é santinho, porque ele é bonzinho? Não. Santo porque o santificador Jesus Cristo o santifica. E ele agora é santificado. Foi santificado. Então, quando a igreja tem a autoridade petrina, tu és Pedro, sobre esta pedra ficaria a minha igreja, e eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e o que tu ligar na terra será ligado no céu, e o que tu desligar na terra será desligado nos céus. Então, quando a igreja observa cuidadosamente, faz um estudo aprofundado da vida daquela pessoa que morreu em características de santidade, vivendo as virtudes heróicas do Evangelho. Quando a igreja olha para aquilo tudo, investiga a vida daquela pessoa, percebe que aquela pessoa é um herói da fé, como está na carta aos Hebreus, capítulo 11. E a igreja diz assim, fulano de tal é santo, São Pedro, São João, São Paulo, quem quer que seja. A igreja está fazendo aquilo que ela recebeu a autoridade do próprio Cristo para fazer. O que tu ligar na terra será ligado no céu. Então, quando a igreja diz fulano de tal é santo, esse fulano de tal está no céu. Todo aquele que crê em Jesus e é separado para Deus. Você que crê em Jesus é santo. Somos santos, mas o nível de santidade, ou seja, de pureza, de observância da palavra de Deus, varia, e varia muito. Ou o Senhor vai dizer que uma pessoa recém-convertida, que vivia no mundo, prostituído, uma pessoa recém-convertida, ela aceita Cristo, na linguagem de vocês, ela está no nível de santidade espiritual que uma pessoa que passou, vamos botar aí uma senhorinha que nasceu no Evangelho e que vive a vida toda segundo os preceitos do Evangelho. Aquela pessoa está no mesmo nível espiritual daquela outra pessoa. O Senhor sabe muito bem que na carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, o Senhor sabe, eu não vou citar versículo por versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 15 diz que quando acontecer a ressurreição, existe lá, veja, ele vai dar um exemplo aqui na terra. Aqui na terra ele vai dizer que há uma diferença entre a carne dos homens, a carne dos animais e a carne das aves. E ele vai dizer que lá no céu também existirá uma diferença do brilho da glória entre um corpo, uma pessoa e outra. Ele vai dizer assim como a diferença entre o brilho do sol,
da lua e das estrelas, assim também acontecerá uma diferença na glória celeste para os salvos quando entrarem na glória. 1 Coríntios capítulo 11 falando sobre a ressurreição. O Senhor sabe disso, então não venha dizer que o nível de santidade, o nível de glória que nós teremos depois da ressurreição será o mesmo, porque não será. Não será. Isso é muito nítido na Bíblia. Então existe sim pessoas que são reconhecidas. Hoje mesmo nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim, fulano de tal é um servo de Deus. Podemos estar até enganados, porque nós não somos Deus. Mas nós sabemos nitidamente. Então é falácias em cima de falácias. Então, não há amparo nas Escrituras para o culto a Maria. O que fizeram, colocando Maria como imaculada, a Bíblia não ensina isso. Maria era membro da raça. Tanto é que ela oferece um sacrifício pelo pecado quando ela vai ao templo. Veja só, ele vai pegar a questão de Nossa Senhora e vai dizer que Maria oferece um culto e oferece um culto pelo pecado. Então, o que significa dizer que se ela oferece um culto pelo pecado, ela é pecadora. Mas eu queria que ele me mostrasse onde é que Maria oferece um culto pelo pecado. Na Bíblia. Quero na Bíblia. Onde é que Maria oferece um culto pelo pecado? Isso não existe. Isso não existe na Bíblia. O que acontece é que Maria, veja, a lei, ela não é para quem cumpre a lei. A lei é para quem quebra a lei. Então, Maria era judia, Maria observava a lei. O seu esposo José observava a lei. Tanto é que é dito de São José que José era um homem diante de Deus irrepreensível. Irrepreensível. E quando Maria vai oferecer o sacrifício pela sua purificação, pela apresentação do menino Jesus no templo, quando ela vai fazer isso, ela não vai fazer isso porque ela é pecadora, não. Senão, o que dizer de Jesus? O que dizer de Jesus? Veja, São Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. São Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6 vai dizer o seguinte. Veja aí comigo. São Mateus 3, 5 e 6. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham até João Batista, confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Veja, pessoas confessavam seus pecados e eram batizados por João Batista no Jordão. João Batista, vendo isso, vendo que Jesus se aproximava, porque Jesus se aproxima para ser batizado, João Batista vai dizer: da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado. O batismo de João era para arrependimento e para perdão dos pecados. O batismo de João. Eu pergunto, Jesus, quando foi para João Batista, para o Jordão, para ser batizado por João Batista, Jesus foi para lá porque Jesus tinha pecado? A resposta ele mesmo vai dizer. O próprio Jesus vai dizer. Mas veja só, alguém pode dizer, Jesus não tinha pecado, Jesus é Deus. Mas eu vou mostrar que é impossível você dizer que Maria é pecadora. Vou mostrar isso na Bíblia. Então, continuando. João recusava. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu. A resposta de Jesus. João estava dizendo, olha, eu devo ser batizado por ti porque eu sou pecador. E tu, que és imaculado, que és santo, que és Deus, tu vens a mim? Não posso aceitar isso. Aí o que é que Jesus diz? Deixa por agora, pois convém cumprirmos a justiça completa. Então João cedeu. Quando Jesus diz que convém cumprir a justiça completa, significa dizer a mesma coisa que Maria. Maria, veja, Maria foi imaculada, e é imaculada. Maria era virgem antes, durante e foi virgem depois do parto de Cristo. Existe aí, para os protestantes, que quando diz, e ele não a conheceu até, então vão dizer que depois que Jesus nasceu, os protestantes
de uma forma desrespeitosa, vão dizer que José teve relações com Maria, depois que Jesus nasceu. Mas vamos lá. Segundo a mentalidade protestante, mesmo que José tenha tido filhos com Maria, né? Mas vamos lá. Maria engravidou virgem. Maria gerou 9 meses, Jesus virgem. E Maria deu à luz virgem. Ou não foi verdade? Maria deu à luz virgem e continuou virgem ao dar à luz. Isso é nítido. Isso é nítido. O livro do profeta Ezequiel vai dizer que existe uma porta no templo de Deus que só Deus passou por ela e mais ninguém. Só Deus passou por ela, né? Um dos padres da igreja vai dizer que assim como a luz do sol passa por uma vitrine, por uma janela de vidro, sem quebrar, sem romper, sem estragar o vidro, e preenche toda a sala, assim foi o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu da Virgem Maria, da mesma forma que ele entra sem romper a virgindade de Maria, ele também sai sem romper a virgindade de Maria. Mas ele vai dizer que Maria é pecadora. Se Maria é pecadora, por que São Judas, veja, São Judas escrevendo a sua carta, o penúltimo no livro da Bíblia, não tem capítulos, é só um capítulo, poderíamos dizer capítulo 1, versículo 24, ou poderíamos dizer apenas versículo 24, Judas diz assim: aquele, Jesus Cristo, que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheio de alegria. Então, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, são poderosos, né? Essas três pessoas que formam um só Deus, podemos dizer, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, é poderoso, né? Aquele que é poderoso para nos preservar. Maria foi preservada do pecado, de toda a queda, preservada de toda a queda, e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Então, como assim? O livro de Jó, no capítulo 14, versículo 4, vai dizer algo interessante a respeito aqui. Podemos entender, ele não estava falando de Maria, mas podemos entender aqui que Maria está dentro disso, né? No livro de Jó, capítulo 14, versículo 4, vai dizer assim: quem fará sair o puro do impuro? Jesus é puro. Maria é impura. Quem fará sair o puro, Jesus Cristo, do impuro? Vamos botar aqui Maria, como os protestantes dizem. Aí ele vai dizer: ninguém fará. Ninguém fará sair o puro do impuro. Agora vamos lá na visão católica, na perspectiva católica, na interpretação bíblica sobre a Santíssima Virgem Maria Católica. Quem fará sair o puro? Jesus Cristo. Do impuro? Ninguém. Então logo, o puro só pode sair de alguém pura, de alguém imaculada. Versículo 15, capítulo 14 de Jó, versículo 15. Que é o homem para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Veja, que é o homem para ser puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Aqui, Deus está falando isso por quê? Porque todo homem nascido de mulher, veja, todo homem nascido de mulher era impuro, né? Todo nascido de mulher era impuro. Porque na perspectiva, toda mulher é impura. Toda mulher é impura. Então, todo homem que nasceu de mulher é impuro. Só que quem fará sair o puro? Jesus, que nasceu de mulher, veja, homem, 100% Deus, 100% homem. Quem fará o homem? Jesus Cristo, que ele é Deus, mas é 100% homem também. Ele é igual ao homem, tudo menos no pecado. Então, quem fará sair esse puro de uma impura? Ninguém. É por isso que, logicamente e claramente e teologicamente falando, só é possível sair o puro da pura, da imaculada. E isso não é difícil, não é difícil. São Judas deixa muito claro, não é difícil para Deus que é todo poderoso, porque aquele que é poderoso para nos preservar de toda a queda, preservou Maria de toda a queda, e nos apresentar
diante de sua glória imaculados. Apresentou Maria diante de sua glória imaculada. E cheios de alegria, e cheia de alegria. Tu és bem-aventurada, porque o poderoso fez em ti grandes coisas. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Vamos ver o que ele fala aqui, e eu acredito que não adianta nem argumentar mais, porque são deturpação daquilo que é a fé católica e marabalismo para trazer as pessoas para o meio deles. Maria é considerada como mediadora, quando a Bíblia diz que só há um Deus e um mediador, é Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que só há um Deus e um mediador, eu já tenho um vídeo aí sobre, procura aí, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, Denis o Católico, procura aí que você vai encontrar. Né? Ou se não, vai na Bíblia, na playlist lá, como é que posso dizer? Ao vivo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, esse vídeo. Né? Então, só há um único mediador. A palavra que é usada lá, mediador, não é a palavra intercessor. A palavra mediador lá está sendo usada, mediador de fato, para mediação de salvação. Jesus é o único Salvador. Porque se a palavra usada lá fosse intercessor, seria paráclito, né? Intercessor, né? Se eu não me engano a palavra seria essa. Mas se a palavra lá em 1 Timóteo 2,5, né? Essa palavra mediador, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, está se falando de mediação de salvação. Só Jesus é o Salvador. Se fosse só há um intercessor, então se excluiria o próprio Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus. Se excluiria os anjos, que no livro do Apocalipse vai dizer que os anjos recebem no turíbulo as orações dos justos, né? As orações dos santos aqui na terra, e apresenta diante de Deus. Para que Deus precisaria de que os anjos apanhassem num turíbulo as orações, recolhessem as orações das pessoas e fosse apresentá-la diante de Deus? Para que isso? Né? Por que então se apresentaria no livro do Apocalipse as almas debaixo do altar, clamando por justiça, pedindo a Deus por justiça? Por que então Jesus faria ou anunciaria ou ensinaria com a parábola do rico e do pobre Lázaro? Mostrando que depois da morte existe sim um diálogo, existe sim uma intercessão. Mesmo que aquele ímpio que foi pedir uma intercessão, a intercessão dele não foi alcançada. A oração dele não foi atendida. E por que não foi atendida? Porque ele era ímpio. Ou você vai comparar o rico glutão com Nossa Senhora que está nos céus? Por quê? Você vai conseguir. E mesmo a primeira carta de São Paulo a Timóteo, onde ele vai dizer aí, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, né? Capítulo 2, verso 5 vai dizer assim, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate. A resposta está aqui no capítulo, versículo 6. Por todos, tal é o fato, atestado em seu tempo. Então, aqui é mediador de salvação. Por que só é Jesus? Porque foi ele, versículo 6, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato, atestado em seu tempo. Então, veja 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Veja o que São Paulo está dizendo aqui. Se só existe um intercessor, né, porque mediador ali é de salvação, não é de interceder. Se só existisse um intercessor, por que São Paulo iria começar o capítulo 2 da primeira carta de Timóteo, onde ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, desta maneira? Acima de tudo, recomendo que façais preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom. Olha, interceder, isto é bom. Não, mas nós estamos vivos. Os santos já morreram. Espera aí. Então você é mortalista? Você é adventista do sétimo dia? Você é testemunha de Jeová?
que acredita que quando o homem morre, a alma morre também? Ou você acredita, como está lá no livro de Eclesiastes, quando o homem morre, o corpo vai para a sepultura e o espírito retorna para Deus que o deu? Por quê? Ah, não, só intercede quem é vivo, quem está morto não intercede. Não, porque as almas que morreram, que foram mortas, estão debaixo do altar em Apocalipse rezando, intercedendo, gritando, pedindo justiça. Então, rezem pelas autoridades. Por quê? Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, esse versículo 2, versículo 1 e 2 e o versículo 3, que vai dizer que a intercessão, fazer intercessão por todas as pessoas, inclusive pelos líderes políticos, é bom. Isso aí ninguém lê. Só lê lá. Jesus é o único mediador. Como se fosse o único intercessor. Se Jesus é o único intercessor, então... Maria foi colocada como corredentora. O sangue que verteu na cruz foi o sangue de quem? De Jesus. Jesus herdou um sangue, biologicamente falando, um sangue carmesim, um sangue que nos purifica de todo pecado. Ele recebeu esse sangue de quem? De Maria. O corpo que Jesus recebe, ele recebe de quem? De Maria. Ah, não, Denis, porque você está enganado. Maria não gestou Jesus. Maria foi só um receptáculo, como muitos protestantes. Isso chega a beirar loucura. Dizer que Maria foi apenas um receptáculo, como se Maria fosse um vaso e Jesus fosse uma água que fosse jogada dentro do vaso. E aquela água nada tem a ver com o vaso. Mentira, isso é mentira. Uma criança, quando ela é gestada dentro de uma mãe, quando ela é gerada dentro de uma mãe, melhor dizendo, ela recebe nutrientes pelo seu cordão umbilical da mãe. Ela recebe tudo da mãe, inclusive o sangue que a criança recebe, ela recebe da mãe. E Maria não é corredentora somente porque deu o corpo a Jesus, porque deu sangue a Jesus. E esse sangue foi derramado na cruz, e esse corpo foi sacrificado no altar da cruz. Não é somente por isso que Maria é corredentora, não é somente uma questão biológica. Maria é corredentora na ordem da graça. Assim como Eva foi a fonte da condenação para toda a raça humana, assim também Maria foi a fonte da qual Cristo Jesus veio a este mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Porque, meus irmãos, se não existisse sangue, não existia expiação do pecado. Se não existisse um corpo para ser sacrificado, não haveria expiação do pecado. O próprio Jesus vai dizer na carta aos Hebreus: deste-me um corpo para fazer a tua vontade. E como foi que Deus deu esse corpo a Jesus? Extraindo do corpo de Maria, recebendo toda a formação biológica do corpo de Maria, recebendo toda a nutrição de vida do corpo de Maria. Por isso Maria é corredentora na obra, na ordem da graça, porque diz sim o seu fiat, e assim se cumpre, que o plano de Deus realiza, que o Deus Todo-Poderoso envia na plenitude dos tempos o seu Filho nascido de mulher, e assim também se cumpre na ordem biológica que ela dá um corpo a Cristo. Ela dá. Por que ela dá? Porque Deus tira do seu corpo, dos seus nutrientes, do seu sangue, aquilo que era necessário para gerar dentro dela o corpo de Cristo. Isso chega a ser um doutor, um doutor em ministério, um bacharel em teologia. Isso chega a ser vergonhoso ouvir isso. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Maria é colocada como corredentora, e a Bíblia diz que só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Maria não salva ninguém. Ninguém nunca disse que Maria salva. Quem salva é Jesus, mas esse Jesus é filho de Maria. Esse Jesus nasceu de Maria. Esse Jesus só veio ao mundo porque Maria livremente disse sim. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Livremente. Agora, infelizmente, você é calvinista,
crê na predestinação, né? Então, você vai dizer que Maria foi predestinada para isso e ela não era livre? Ah, não, ela não é livre. Ela tem livre agência, mas ela não tem liberdade, ela tem livre agência. Ela não poderia dizer não jamais. Mas mesmo assim ela foi livre para dizer sim. Mentira, isso aí é uma mentirada, isso é uma deturpação. Vocês pegam vamos dizer assim, uma questão bíblica de predestinação e vocês vão deturpar para uma predestinação fatalista, né? Vocês vão dizer que até esse vídeo que eu estou fazendo aqui, vocês vão dizer que Deus predestinou que eu fizesse ele antes da fundação do mundo e eu não poderia fazer outra coisa a não ser esse vídeo aqui que eu estou fazendo em resposta a essas inverdades que o Senhor está falando. Maria é colocada como a rainha do céu, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor. Se Maria é colocada como rainha do céu, é claro que ela é colocada como rainha do céu porque Jesus é o Rei dos Reis, né? O rei Salomão chamava a sua mãe de rainha-mãe. Quem era mais importante? Era a mãe de Salomão, que era a rainha-mãe, ou era Salomão? Quando as pessoas iriam falar com o rei Salomão, falavam com quem? Falavam com ele ou com a sua mãe? Falavam com ele. Mas muitas vezes alguém chegava e pedia por meio dela. Ela fazia um pedido. Ela pedia em lugar daquela pessoa que vinha pedir. Ao invés da pessoa pedir a ele, a pessoa pedia a ela. A pessoa pedia a ela. E ela intercedia. Assim como foi feito em Caná da Galileia, capítulo 2 de São João. Capítulo 2 de São João. As pessoas pediram vinho a Jesus? As pessoas foram falar com Jesus? Não, falaram com quem? Com Maria. Porque sabiam o que Jesus poderia fazer. Sabiam, sim, mas foram falar com Jesus? Não, foram falar com Maria. E Maria falou com quem? Falou com Jesus. Não é chegada a minha hora, mas ele fez ou não fez? Os senhores. Então, este ensinamento não tem base nas Escrituras. O culto ao... Nenhum ensinamento católico tem base nas Escrituras. Porque vocês fazem aquilo que Santo Irineu de Lyon disse. Se os católicos usam da tradição apostólica, da tradição, vocês vão dizer que a tradição não vale. Se o católico usa a Bíblia, vocês vão dizer que é texto corrompido e deturpado. Se nós usamos a Bíblia, eu já vi inúmeros debates de vocês usando os pais da igreja, ou seja, usando a tradição. Então, quando é conveniente ao protestantismo, a tradição vale. Quando é conveniente ao protestantismo, a Bíblia não vale. É texto corrompido, é texto distorcido, né? É interpretação deturpada. Fala sério. Vamos elevar o debate para uma honestidade intelectual, né? Santos, as imagens, a canonização de santos, para que eles possam entrar para o panteão dos intercessores, não tem base na Bíblia. A Bíblia não ensina isso. A carta aos Hebreus, capítulo 11, prova ao contrário. Que todos os santos, os heróis da fé, foram colocados no panteão dos intercessores. Foram colocados. Está lá. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Os heróis da fé foram apresentados diante da igreja como heróis da fé, como intercessores, né? Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é nos limitar, é nos cingir apenas ao que a Bíblia ensina. Qualquer doutrina que esteja fora da Bíblia, estranha à Bíblia ou contra o ensino da Bíblia, por mais antigo que seja esse ensino, por mais popular que ele seja, deve ser rejeitado. Para nós, a Bíblia não é uma dentre, mas a única regra de fé e de prática. A Bíblia é inspirada. Quem disse que a Bíblia é inspirada? A Igreja Católica. Quem formou a Bíblia? A Igreja Católica. Quem definiu os livros da Bíblia? A Igreja Católica. A Bíblia é a única fonte de fé para vocês. Aí eu pergunto, por que é que tem milhares, centenas de milhares de doutrinas que contradizem umas às outras de vocês e vocês usam somente a Bíblia? Por que é que os adventistas dizem que a alma morre? Por que é que os testemunhas de Jeová dizem que a alma morre depois da morte? E vocês mesmos dizem que não. Vocês dizem que isso é heresia.
Por que é que os adventistas dizem que tem que guardar o sábado? E vocês vão dizer que não. Isso eles usam a Bíblia. Vocês também usam a Bíblia. Né? Por que é que vocês, presbiterianos, batizam crianças? Mesmo que seja diferente da forma que a Igreja Católica batiza. Quando eu digo assim, com a intenção que a Igreja Batista para a Igreja Católica batiza criança, porque acredita que é necessário para a remissão do pecado original e para introduzir essa criança no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas vocês batizam aí um batismo de aliança. Mas por que vocês batizam crianças? Usando a Bíblia, vocês encontram respaldo para batizar as crianças, mas as demais, a maioria das igrejas protestantes, as pentecostais e as neopentecostais, não batizam crianças. Os anabatistas não batizam criança. Né? Os luteranos batizam crianças já com outra perspectiva, um pouco distinta de vocês. Porque é que vocês vão dizer que existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Quem foi que constituiu, que formou o dogma da Trindade? A Igreja Católica. Vocês não existiam na época. Vocês não existiam. A Igreja Católica foi quem definiu o dogma da Trindade. A Igreja Católica foi quem definiu que Jesus é Deus, por isso Maria é chamada de Mãe de Deus. A Igreja Católica foi quem definiu que o Espírito Santo também é Deus, e por isso o credo niceno-constantino-napolitano, ou seja, o credo que foi formado a partir do concílio de Nicéia e de Constantinopla, vai dizer que o Espírito Santo é Deus e deve ser adorado, que ele procede do Pai e procede do Filho, e com o Pai e o Filho deve ser adorado, porque foi ele que falou pelos profetas. Quem definiu isso foi a Igreja Católica. Né? Então, infelizmente, vocês cospem no prato que vocês comeram. Aí fica por aí, não, mas porque a igreja isso, vocês têm. E, por exemplo, um ministério Voz da Verdade aí vai dizer que não existe 3 pessoas na Trindade. Vocês dizem que existe, mas todos eles usam a Bíblia. Usam a Bíblia. E quem é que vai colocar um freio nisso? Quem vai colocar um freio nisso é os concílios. Quem vai colocar um freio nisso é o Papa. Quem vai barrar essas coisas é o magistério da igreja. Coisas que vocês rejeitam, mas vocês ficam aí falando mal do magistério, falando mal. Quem definiu os pontos de fé do credo mais importante? Foi a Igreja Católica. O credo que vocês usam, que vocês têm, que vocês dizem que têm, o credo, por exemplo, luterano, que é praticamente o mesmo credo da Igreja Católica. Com exceção que quando chega lá, creio na Santa Igreja, eles não vão dizer creio na Santa Igreja Católica. Eles vão dizer creio na Santa Igreja de Deus ou creio na Igreja de Deus. É a mesma coisa praticamente. Com exceção de pequenos pontos, né, que foram, vamos dizer assim, confirmados como dogma depois da revolta protestante. É triste ver isso, né, de uma pessoa tão letrada. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. A palavra de Deus não pode falhar. Passa o céu, passa a terra, ela não vai passar. Então nós precisamos firmar... A Bíblia é inerrante, a Bíblia não passará, passa céus e terra, mas tem pastores aí no meio protestante que estão querendo reinterpretar a Bíblia, fazer uma ressignificação da Bíblia. No meio protestante, no meio de vocês aí, estão querendo reinterpretar a Bíblia, ressignificar a Bíblia, por conta de uma teologia inclusiva que vocês aí criaram no mundo protestante. Então não me venha com essa. Isso aí para mim é falácia, só falácia. A nossa fé naquilo que a Bíblia ensina e não nos ensinamentos que foram agregados por concílios eclesiásticos não amparados nas Sagradas Escrituras. Aí você vê, né? Ele vai dizer não se limitar ao que a Bíblia ensina, não naquilo que foi colocado, né, agregado por concílios. Várias doutrinas aí foram os concílios que definiram. A doutrina da Trindade, a doutrina que o Espírito Santo é Deus, a doutrina que Jesus é Deus, né? A imortalidade da alma. Todas essas doutrinas, né, foram criadas pela igreja. Foram os concílios que definiram, interpretando as Escrituras, claro. Então muitas delas vocês aceitam. As que convêm, as que não convêm, aí vocês dizem que são doutrinas agregadas e que não estão alicerçadas na Bíblia. Mentira, né? Não deixa de ser mentira. Bom, gente, este é o programa que atrai inúmeros católicos para o erro, né? E tem muitos católicos que se deixam levar por isso e acaba saindo da igreja e entrando nesse panteão protestante que existe fé para cada gosto. Se você quer acreditar que a alma continua viva, você vai para uma igreja
protestante, uma neopentecostal, uma pentecostal. Se você acredita que a alma morre, então você vai para uma igreja adventista, né, que já tem várias, você vai para uma igreja das Testemunhas de Jeová, e aí está tudo bem. Ou seja, é um panteão de fé, né? Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua interpretação bíblica, cada um faz o que quer, e se você quer um cristianismo segundo self-service, que você vai lá e escolhe o que você quer crer, você vai para o protestantismo e você escolhe o que você vai crer. Se você quer um cristianismo raiz, né, tradicional, você continua na igreja católica, fica na igreja católica e você terá muita felicidade em ouvir Jesus dizendo: vinde para aqui, bendito do meu Pai, e desfruta do reino que foi preparado para vós antes da criação do mundo. Amém.